Olá, meus queridos alunos do 8º ano, sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa, e vamos a mais uma videoaula falando hoje sobre a estrutura de um jornal. Vocês já tiveram a oportunidade de alguma vez de folhear um jornal, de ver como que ele é impresso, a diagramação de um jornal, o que tem em cada seção? Já tiveram essa curiosidade? Então eu peço a vocês que deem uma pausa nesse vídeo e procurem, tocou o sinal, mas não é recreio não, tá? Vamos continuar o nosso vídeo. Procurem um jornal em casa e tentem acompanhar esta aula com um jornal, tá? Um jornal que você tem em casa. Porque a gente vai fazendo comparação, é lógico que nós temos algumas diferenças entre alguns jornais e outros, mas eles seguem basicamente a estrutura que nós vamos ver na aula de hoje, tudo bem? Então, vocês podem pausar o vídeo, pegar um jornal e acompanhar a nossa aula de hoje. Algumas noções básicas, então, de jornal. As matérias de destaque de uma edição de um jornal são apresentadas em chamadas da primeira página. As matérias com maior destaque, essa matéria é chamada de manchete. Então, quando tem um assunto de grande interesse, de grande repercussão, ele vem em letras garrafais, em manchetes grandes na primeira página do jornal. Obviamente que existem alguns jornais que são sensacionalistas, né? Você pega aquela manchete, aquela coisa assim que causa uma curiosidade, às vezes você vai ler, não é bem aquilo, né? É lógico que o intuito do jornal é vender, né? Ele quer ter mais leitor. Mas essa chamada, ela está ali bem clara, em cores vivas, em letras grandes na primeira página do jornal. As seções, que são as partes do jornal, elas são indicadas do fio data, que é a linha na parte superior da página, é chamada de fio data, o que facilita a localização das matérias. Então eu quero pegar uma seção de esportes, eu estou interessado em ver como é que vai o meu time, né? Eu vou lá, procuro a seção de esportes e vou ler aquele assunto de interesse. Eu quero a seção de economia, eu quero saber como anda a economia do meu país, do meu estado. Então eu vou lá e vou localizar a seção que me interessa, ok? Um grande jornal caracteriza-se por oferecer conteúdos bastante diversificados. Então o jornal, ele tem de tudo um pouco, ele fala de economia, ele fala de esportes, ele fala de política, ele fala do agronegócio, enfim, diversificado. Por que diversificado? Para atender a um maior número de público, né? A não ser que eu tenha um jornal que seja especializado em economia, por exemplo, eu vou focar naquele assunto economia. Eu tenho jornais especializados em esportes, né? Então, em grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, existem jornais de esporte apenas. Agora, grandes jornais, ele tem seções diversificadas sobre vários assuntos. Tem que dar ao seu leitor condições de encontrar e selecionar rapidamente os textos que lhe interessam. Então, por isso que eu tenho que ter tudo certinho na primeira página, a divisão das seções, para que eu não fique perdendo tempo procurando aquilo que está difícil de achar. Então tem que ser algo fácil, algo que seja prático para o leitor, sem que para isso tenha de ler integralmente um enorme conjunto de matérias. Então às vezes tem matérias do jornal que não me interessam, então eu tenho que ir direto ao assunto que me interessa, tudo bem? Os jornais são redigidos, diagramados, ou seja, a forma de como ele é impressa, e paginados com este objetivo: organizar e facilitar a leitura. Então, é tudo organizado de forma que tenha praticidade para o leitor, que é o meu consumidor, que é aquele que é o meu público-alvo. Assim, é muito importante conhecer a estrutura e a organização desse tipo de veículo, cujos padrões pouco diferem de um jornal para outro. Então, se vocês pegarem 2, 3 jornais, vocês vão ver que há pouca diferença entre um e o outro, né? Essa forma de redigir, de diagramar, de imprimir, é mais ou menos um padrão que os jornais seguem.
Vamos ver o diagrama de um jornal. Então nós temos aqui, ó, a primeira página. Então tem lá o logotipo, que é a marca do jornal, o cabeçalho, a manchete, que é aquela que chama a atenção, que é aquela que vende o jornal, não é isso? E do lado tem ali o título, uma chamada, o título, outra chamada, ou seja, aquelas seções. Então, na seção de esporte, o que está mais importante está ali. Na seção de economia, o que tem mais importante, ok? E eu tenho embaixo, tá, o sumário e o índice. Então eu tenho um pequeno índice ali, ó, assunto tal está na página tal, este assunto naquela página, de forma que eu possa rapidamente folhear e encontrar o assunto do meu interesse. E uma foto grande de primeira capa com um título, que é aquilo que vai chamar a minha atenção. Normalmente esta foto está ligada a esta manchete. Então eu tenho a manchete escrita e uma foto com um título que vai chamar a atenção, né? De longe, às vezes você passa numa banca de revista, está o jornal lá pendurado, aquilo te chama a atenção, né? Aquilo faz com que você tenha vontade de ir lá comprar aquele jornal e ler aquilo que está na primeira página, ok? Nós temos aqui a segunda ou terceira página com um editorial. Nós vamos ver daqui a pouco o que é esse editorial, tá? Nós temos outros assuntos. Então veja que ele está dividido de forma que em cada quadrinho desse aqui eu tenho uma página que vai me remeter àquele assunto. Então eu vou achar rapidamente aquilo que me interessa, tudo bem? E nós temos aqui as páginas internas: notícias, reportagens, artigos, entrevistas, classificados. Muita gente pega o jornal para procurar, por exemplo, emprego, para procurar um imóvel para alugar, então são os classificados. Entretenimento, às vezes tem ali uma palavra cruzada, uma tirinha, uma charge, né? Seções no noticiário nacional, internacional, política, economia, variedades, esporte, lazer, cultura, alguns suplementos semanais. Então alguns jornais trazem alguns cadernos semanais. Em determinado dia da semana sai um caderno, por exemplo, sobre culinária. Então tem gente que coleciona esses suplementos, esses encartes. Então assim, tudo é montado naquele conjunto e é vendido lá na banca de revista, ok? Então esta é mais ou menos a organização da maioria dos jornais. Nós temos um pequeno vocabulário do jargão jornalístico na página 94, tá? Eu não coloquei todos aqui, mas vão lá, página 94, lá tem um grande vocabulário sobre jornais, e aqui eu coloquei alguns. O artigo, que é um texto de interpretação ou opinião assinado por seu autor. Então, nós temos os chamados articulistas, que são pessoas que escrevem artigos para jornal, dando a sua opinião sobre determinado assunto. Cabeçalhos são informações contidas no alto de cada página: título, seção, caderno, cidade, data, edição, número de páginas. Então são aquelas informações que estão lá no alto da página. O cabeçalho da primeira página do jornal contém o logotipo do jornal, que é a marca daquele jornal. Cadernos e suplementos podem apresentar seus próprios logotipos. Então às vezes eu tenho um caderno de esporte que tem um logotipo próprio daquele caderno. O cabeçalho das páginas internas, ele é chamado de fio data. Então aquele cabeçalho que está em cima das páginas internas do jornal recebe o nome de fio data. Chamada, texto publicado na primeira página que apresenta a notícia ao leitor e o remete para um noticiário mais completo, em página interna. Então é aquilo que chama a atenção, é aquilo que está em destaque, né? Merecem chamadas notícias que são consideradas as mais importantes. Então aquelas que são realmente destaque, que está na imprensa de um modo geral, que está ali sendo debatido por grande parte da sociedade, que é de grande interesse, ela está ali naquela chamada na primeira página. O editorial é um texto em que se exprime a opinião do jornal sobre determinado assunto. Diferente do artigo. O artigo é do articulista, é a ideia de uma pessoa. O editorial é do jornal.
É a opinião, é a ideia daquele jornal sobre determinado assunto. Entrevistas, diálogo entre jornalistas e personalidade que de algum modo se destaca. Então eu vou fazer uma entrevista, por exemplo, com o governador do estado. Então aquilo é publicado no jornal, aquela entrevista na íntegra ou em parte aquilo que interessa. Manchete, título do assunto principal, vem destacado com letras maiores no alto da página. Então manchete é aquilo que está lá no alto, em destaque. Manchete da primeira página ou manchete do jornal é o título de maior destaque. Então já falamos, é aquilo que é mais importante no jornal, tá? Letras grandes, às vezes em vermelho, né? Algo bem chamativo. Subtítulo é o complemento ao título. Então eu tenho um título bem sucinto e o subtítulo ele vai esmiuçar um pouco mais o assunto do título. Sumário e índice, um conjunto de pequenas chamadas na primeira página indicando os principais assuntos. Então tem lá o índice, o assunto tal está na página tal, este assunto está naquela página, enfim, eu vou direcionando o meu leitor para aquele assunto que é de maior interesse dele. Suplementos são cadernos que tratam de assuntos específicos, circulam com determinadas edições do jornal. Então, suplemento de culinária, tem um suplemento de carro, pessoas que gostam de assuntos sobre carro, motores, que faz comparações entre carros. Então, é um suplemento que tem alguns jornais. Então, esses suplementos normalmente eles saem em determinados dias da semana. Então, eu sei que na terça-feira sai o suplemento tal. Então, a pessoa compra aquele jornal, coleciona aqueles suplementos, ok? Vamos fixar então esse nosso conteúdo, ele é bem simples, tá? É bom a gente fazer, tendo um jornal do lado, fazendo as comparações, que é bem legal. Essa atividade em grupo, obviamente, né? Não vamos fazer em grupo. Página 95 a 97. Vocês vão pegar um jornal e vão preencher os quadrinhos que estão nessa página dentro daquele jornal que você pegou, ok? Então você vai fazendo essa comparação e preenchendo aqueles tópicos. Os testes 1 e 2 das páginas 97 e 98 e o em casa 1, 2 e 3 da página 98, ok? Então é bem tranquilo. Dúvidas que surgirem, nós nos encontraremos na sala virtual que a coordenação já está preparando e ali é o momento para a gente corrigir exercício, para a gente trocar ideias e para a gente matar um pouco de saudade também. O professor está com muita saudade de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula. Grande abraço, pessoal!